Tudo bem, galera, vamos retomar então hoje a isomeria plana, tá? Então o que a gente precisa saber então das coisas básicas então da isomeria plana? Primeiro só vamos recordar as classificações, tá? A isomeria então pode ser classificada em plana, que a gente vai classificar em cadeia, posição, função, metameria ou totalmeria. Tem essas 5 classes para a gente classificar. E a espacial, que dentro da espacial vai ter a geométrica e a ótica. Vamos lá, retomar a plana então. Primeiro, o que é isomeria? Tem algumas questões que vão exigir da gente tu classificar, só pegar as duas estruturas e aí nessas duas estruturas você vai ter que ver se elas são isômeras, tá? Para tu saber se é isômeras, tu tem que lembrar, iso quer dizer igual, meros, parte. Então eles têm a mesma fórmula molecular. Se tu contar a quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio de uma estrutura, tem que ter a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio da outra estrutura. Como nos exemplos que a gente vai ver na sequência. Por exemplo, aqui nessas duas estruturas, vocês vão observar, elas têm 3 carbonos e 6 hidrogênios, igual a outra estrutura que também tem 3 hidrogênios e 3 carbonos e 6 hidrogênios. Então elas são isômeras, por quê? Porque elas têm a mesma fórmula molecular. Só que a fórmula estrutural das duas estruturas são diferentes. Vocês podem observar que a de cima, a primeira, está diferente da segunda estrutura. Então quando diferir na representação da estrutura, por exemplo, aqui tu pode ver que essa estrutura de cima é uma estrutura linear, né? Cadeia aberta, e a estrutura de baixo é uma cadeia fechada. Então eu estou mudando a classificação dessas cadeias. Quando mudar a classificação das cadeias, eu classifico como isomeria de cadeia ou de núcleo, tá? É quando eu observar mudanças então na cadeia. Ok? No próximo exemplo aqui nós vamos ver então a primeira estrutura, vocês vão observar, é uma cadeia ramificada, porque tem um radical aqui ligado a um carbono terciário, então essa cadeia tem radical ramificada, e a cadeia de baixo, a estrutura de baixo, é linear. As duas são isômeras, só que o que difere uma estrutura da outra é a classificação, que a primeira é ramificada e a segunda é linear, tá? Linear ou normal. Então, é também um caso de isomeria de cadeia. Mas outra possibilidade de isomeria de cadeia é a primeira estrutura que vocês estão vendo aí. Essa primeira estrutura tem, então, um nitrogênio entre carbonos. Então, está entre intervalo entre carbonos, a gente chama isso de heteroátomo. É uma cadeia heterogênea. E aqui o nitrogênio na segunda estrutura não está entre carbonos, então essa cadeia a gente chama de cadeia homogênea. O nitrogênio não está entre carbonos no intervalo. Então, quando eu classifiquei as duas diferentes, eu sei que essa estrutura então vai ter uma isomeria de cadeia também, ok? Se não for de cadeia, eu vou ter então isomeria de posição. A isomeria de posição eu consigo identificar pela numeração do nome, que é a isomeria de posição, porque aqui vocês vão ver buteno 1, e aqui buteno 2, então mudou a classificação, o número da ligação dupla, da insaturação entre carbonos, nesse caso na primeira estrutura está entre o carbono 1 e 2, na outra estrutura está entre o carbono 2 e 3 a dupla. Então teve mudança na posição da dupla, então eu vou classificar como isomeria de posição. Nesse outro exemplo, vamos observar, destaque aqui, ó, a hidroxila está preso ao carbono 1, tá? Por que o número 1 é ali? Porque a função hidroxila é a função, então a numeração começa pela função, para recordar vocês. E aqui eu tenho a hidroxila no carbono 2, tá? Houve mudança na posição da função. Quando acontecer isso, também é isomeria de posição. O nitrogênio na função amina também poderia acontecer isso, então o nitrogênio preso, então, pode ser com um hidrogênio, com 2 hidrogênios, vai estar preso na estrutura, vai mudar de posição entre os carbonos e também vai ser uma isomeria de posição também. Cuide dessa situação aí, então. Mais uma possibilidade de isomeria de posição é essa situação. A primeira estrutura vocês vão observar que é CH3 preso ao carbono 3 da cadeia principal e o CH3 agora está preso ao carbono 2 da cadeia principal. Então mudou a posição da ramificação. Também eu vou classificar como isomeria de posição aí também, galera. Tá? Não foi nem isomeria de cadeia nem de posição a tua estrutura. Tu está comparando e não fecha nenhuma dessas duas situações. Então pode ser isomeria de função. Se tu observar a primeira estrutura, eu tenho uma hidroxila presa na cadeia carbônica, tá? Então é necessário ter uma tabela comparando as funções aqui para identificar que função é essa. Porque daí na estrutura de baixo tu vai ver que a função não é a mesma. Um oxigênio entre o intervalo entre carbonos, função éter. Então, como mudou as funções entre as duas estruturas, não foi somente a posição. Se fosse a posição não ia mudar, era OH e OH no meio ali, mas não é OH. Então um era OH e outro é oxigênio, porque houve mudança de
função. Então, quando acontecer isso, eu vou classificar como isomeria de função, então, galera, tá? Podem ver que eles são isômeros, a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio, as estruturas aí, tá? Mais outra possibilidade aqui de isomeria de função. Se tu observar a primeira estrutura, função aqui, ó, na fórmula simplificada, cuidem com isso. O Enem gosta muito quando pega essas questões de função, colocar na forma simplificada para tu identificar. Então, aqui isso aqui é C dupla O, tá? Ligado com hidrogênio. Para lembrar vocês que essa função aí é aldeído, tá? Função aldeído, e aqui embaixo essa função aqui na fórmula simplificada também, entre carbonos, essa CO é o C dupla O, tá? Isso aqui para lembrar vocês que isso aqui é a cetona, galera. Então, C dupla O, tá? Difícil sair o oxigênio aqui, aí, tá? Então, isso mudou a função entre as duas estruturas, isomeria de função. Aqui mais uma situação para a gente ver, então, aqui ó, COOH, tá? Ácido carboxílico, então um dos oxigênios está com dupla com o carbono e o outro oxigênio com a hidroxila aqui. E na estrutura de baixo vocês têm a função sem o hidrogênio, então essa função aqui é o éster, tá? Cuidem para não se confundir com éter, éter só tem um oxigênio, e essa situação eu vou classificar como isomeria de função. Tautomeria vai ser o caso das estruturas, então um caso especial da função é que quando existe um equilíbrio dinâmico entre duas estruturas, não é necessário as questões aparecer essa dupla seta aqui dizendo que está em equilíbrio, então tu cuida. Na primeira estrutura, o que acontece? Essa primeira estrutura é o enol, tem a ligação dupla entre carbonos aqui, tá? Tá bem aqui para vocês lembrarem. E depois se transforma, essa dupla sai entre carbonos e essa dupla vai entre carbono e oxigênio, mudando a função, claro, é uma isomeria de função, só que é um caso específico quando o enol se transforma em aldeído e do aldeído para o enol. Então, eu vou ter uma tautomeria. Então, quando a questão estiver lá, vai ter a resposta tautomeria, tu vai marcar tautomeria porque é um caso especial da isomeria de função. Cuida desse detalhe aí. E anota aí, então, outra possibilidade, isomeria então, do enol. Então, a dupla está entre carbonos e depois essa dupla vai para carbono, oxigênio aqui na outra situação. Ó. Dupla entre carbono e oxigênio, então, enol passou para cetona e de cetona vai para enol. Então, existe esse equilíbrio aí, então, é tautomeria também. E uma possibilidade... Então, a outra possibilidade que faltou aqui para nós, então, galera, é a metameria. O que é a metameria ou compensação, tá? Então, esse aqui é um caso que vocês têm que cuidar, que é... Tu vai observar e tu vai dizer assim, ah, mudou a posição do oxigênio. Concordo com vocês, só que há uma posição, mudou a posição do heteroátomo. Sempre que acontecer a mudança da posição do heteroátomo, pessoal, vai ter uma classificação específica para essa situação. Vocês vão observar que na primeira estrutura o oxigênio está bem no meio da estrutura e na segunda estrutura o oxigênio está mais para o canto esquerdo da imagem. Tá? Então, quando há mudança de heteroátomo, as duas estruturas são heteroátomas, cuida isso aí. Quando ocorrer essa mudança, eu vou classificar como metameria. Tá? Acredita-se que, então, quando o oxigênio faz isso, a estrutura tem que fazer uma compensação em mudar de posição para equilibrar de novo os seus espaços entre seus ligantes. Vamos ver uns exemplos aqui, uns exercícios para a gente ver se vocês pegaram bem essa situação. Se tu quer treinar, tu pode até pausar essa imagem aí e classificar todas elas e depois tu largar o vídeo e ir vendo o gabarito das situações para ver se tu conseguiu entender. Tem que classificar nas 5 possibilidades, então, de isomeria plana. Na primeira estrutura, então, a primeira estrutura eu consigo observar o que mudou da primeira forma estrutural para a segunda. A presença, então, desse CH3 aqui para baixo, então, é um radical. Então, quer dizer que a primeira estrutura não tem radical e a segunda estrutura tem radical. Isso aqui é isomeria, então, de cadeia? Com certeza, a primeira estrutura é normal e a segunda estrutura é ramificada. Na questão B, vocês vão observar o radical aqui, ó, CH3, e na segunda estrutura o radical mudou de posição. Então, tá certo, isomeria de posição. Ele trocou a posição 2 para 3. Na questão C, vocês vão observar o hidroxila na ponta e daqui a pouco a hidroxila está no meio. Isso é a função álcool. Então, a isomeria é de posição também. Na questão D, vocês vão observar que na primeira estrutura, eu vou circular aqui a carbonila, tá? E a carbonila na segunda estrutura.
Será que só é posição? Não é só posição. Vocês vão observar que a estrutura da primeira é um aldeído e na segunda estrutura eu tenho uma acetona. Então mudou, quando eu comparo uma com a outra, a isomeria é de função, mudou a função. Na próxima estrutura também, olha a situação, eu tenho aqui, ó, circulei, função ácido carboxílico. E aqui nessa outra estrutura não é ácido carboxílico, para dizer que mudou então a função entre quando eu comparo uma com a outra, nessa situação. Vamos para a próxima imagem, aqui também tem algumas classificações. O oxigênio, eu destaquei aqui o oxigênio. Então sempre estou procurando oxigênio e nitrogênio, que são as principais mudanças, às vezes, nas estruturas, né? Para depois ver se tem carbono ou não. Esses oxigênio aqui, ó, mudaram a posição, só que tem que lembrar que não é isomeria de posição. Quando muda o heteroátomo de lugar, é metameria, tá, galera? E essa G aqui, tranquilo, né? Aqui uma cadeia normal, aberta, e a segunda cadeia, uma cadeia fechada entre carbonos ali, então isomeria de cadeia. E essa estrutura I aqui, eu tenho aqui a função aldeído, e na segunda estrutura eu tenho a função enol, tá? C-O-H com a ligação dupla é a função enol. Então, a mudança do enol para aldeído não é a função, não lembra que não é a função, é um caso especial de tautomeria que acontece com enol com alguém. Esse enol é com o aldeído ou com cetona aí nesse caso. E para fechar esses exercícios aqui, nós temos então essa questão aqui. Indique a alternativa que expressa o tipo de isomeria existente entre os compostos. Entre essas duas estruturas, você vai observar, ó, pego direto o oxigênio aqui, ó, e o oxigênio aqui na outra situação mudou, né? Agora ele está com um H. Então, se eu comparar as duas, ela tem então isomeria de função, mudou entre as duas situações, tá? Pessoal, gostou? Curte aí meu canal, acompanhe os próximos vídeos, a gente vai ver ainda isomeria geométrica, exercícios, ainda tem ainda exercícios de isomeria plana e geométrica e depois isomeria ótica, tá? Um grande abraço, até a próxima!